Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. PBH App. Solicite serviços direto do celular. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa desta segunda-feira está no ar. Confira os destaques de hoje. Governador de Minas se isola com suspeita de coronavírus. Minas Gerais tem 420 casos de Covid-19 investigados. Instituições atendem recomendação e paralisam atividades. É verdade que água quente com limão mata o coronavírus? O que é verdade? O que é mentira? Como se prevenir do coronavírus? O JA começa agora. Minas Gerais tem 420 casos de coronavírus investigados, 6 confirmados, 4 mulheres. Uma de 38 anos, de Ipatinga, que veio de Israel, outra de Divinópolis, de 47 anos, vinda da Itália. Uma de Patrocínio, de 37 anos, também com viagem à Itália. E a outra mulher é de Belo Horizonte, ela tem 34 anos e está sendo investigado se ela tem histórico de viagem. Esse é o primeiro caso confirmado na capital. Os outros 2 são homens de 30 e 65 anos, de Juiz de Fora. As informações foram repassadas agora há pouco pela Secretaria Estadual de Saúde durante uma coletiva de imprensa, marcada pelo governador do estado. Mas Romeu Zema não compareceu. Ele informou que fez contato com uma pessoa que atestou positivo para o coronavírus e fará o teste para a doença amanhã. Fui informado agora há pouco de que uma pessoa com quem tive contato nos últimos dias testou positivo para coronavírus. Farei o exame o quanto antes. Enquanto não tiver o resultado, ficarei em isolamento voluntário. A partir desse momento, cumprirei de casa com meus compromissos na administração da nossa Minas Gerais. E o Jornal da Alterosa abre agora um espaço para esclarecer algumas dúvidas quanto ao coronavírus. O que funciona? Como se prevenir? O que é fato e o que é fake? É verdade que água quente com limão mata o coronavírus? É fake news ou verdade? Isso é fake, né? Não existe nada que versa sobre isso, isso não é científico. É claro que se nutrir bem, se hidratar bem, são todas medidas que fortalecem o nosso sistema imunológico. Faz alguma diferença entre o álcool, o gel ou o líquido? Os dois são eficazes, né? Mas o álcool em gel, por ele ser pastoso, por ele ser, né, a forma de gel, ele é muito mais indicado para você transportar na bolsa, para você transportar dentro do carro. Se você não conseguir um álcool em gel 70%, as farmácias já estão em falta daquele álcool antisséptico, né? Um álcool numa concentração superior a 60%, ele pode atuar sobre as partículas de coronavírus. Tá? E animal pode pegar coronavírus? Ainda não se tem estudo sobre isso. Agora, da família dos coronavírus, a gente sabe que coronavírus infecta tanto mamíferos quanto aves, né? Tanto animais domésticos quanto animais silvestres. Mas para o SARS-CoV-2, isso ainda não está definido. Esse espectro de hospedeiros não é conhecido. A gente não sabe nem ainda qual é o animal reservatório. Eu gostaria de saber se o ibuprofeno ou anti-inflamatórios podem ser utilizados no caso do coronavírus. Não é indicado, né? Isso não, por enquanto, isso ainda não faz sentido. Outro ponto a ser esclarecido é sobre o uso das máscaras para evitar infecções. A especialista alerta que o uso delas deve ser feito apenas por pacientes que já apresentaram algum sintoma do coronavírus. Ela só é recomendada para quem tem sintoma. Quem não tem sintoma, né, não tem necessidade de usar essa máscara cirúrgica. Inclusive, é importante que tenha essa consciência para que sobre mais máscaras cirúrgicas para quem de fato precisa. Giliane também reforça a importância das medidas de prevenção, tanto em grupo como individuais, para evitar a propagação do Covid-19. O que é mais importante? Então, acho que é a gente ter consciência dessas medidas de higiene, as medidas de evitar aglomerações e deslocamentos desnecessários e ficar atento para não cair nas fake news. Procurar sempre os sites oficiais, que são os sites das universidades, que são os sites do Ministério da Saúde, que são os sites da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde.
evitar disseminar notícias falsas, né, gente? Principalmente pelas redes sociais e pelo WhatsApp. E para quem anda de ônibus todos os dias, o cuidado precisa ser redobrado. Não dá para brincar. O repórter Pablo Thiago embarcou em um coletivo aqui na capital para saber se as pessoas sabem os cuidados que são necessários. Segundo especialistas, a gente deve evitar locais com grande aglomeração de pessoas, o que é impossível para quem precisa utilizar o transporte público. E o problema já começa por aqui, vem, Branca Porto. É necessário segurar nos corrimãos para entender toda a situação. Vamos pagar para o motorista aqui? Bom dia. Bom dia. A gente corre o risco da mesma forma, né? Tem que pegar o troco, tem esse contato de mão aqui, né? É, tem. O dinheiro é muito contaminado também, né? Vamos passar a roleta aqui, como eu disse, é quase que impossível não segurar nos corrimãos e a transmissão também acontece por aqui. Agora tá tranquilo, o ônibus vazio, né? Mas o local, quando o horário de pico, fica bem cheio, né? Isso, fica bem cheio. Muito lotado mesmo, a gente passa muita dificuldade dentro de ônibus. Toda essa onda do coronavírus te preocupa utilizar o transporte público? Não, preocupa, só que a gente tem que utilizar, principalmente na área de saúde. Então, de qualquer forma, eu vou ter que utilizar de qualquer maneira, né? Porque eu vou ter que continuar trabalhando. O que a senhora faz para prevenir isso? Tem os cuidados, né, básicos, lavar a mão constantemente, passar álcool gel. É porque eu tô vendo que a senhora está segurando o tempo todo aqui nessa parte do ônibus. Igual a senhora, muitas outras pessoas também fazem uso dessa alça aqui da poltrona. Então tem que lavar a mão na hora que sair daqui, né? Tem. Gente, andou de ônibus, cuidado para não levar as mãos no rosto, né? No nariz, boca e os olhos, eles são a porta de entrada do nosso corpo para o vírus. Lavar as mãos assim que chegar ao seu destino ou assim que for possível e usar o álcool em gel são as recomendações. O coronavírus também causa reflexos na educação. O governo de Minas vai suspender as aulas a partir de quarta-feira, dia 18 de março. As escolas ficam sem aulas até o dia 22. A medida é para conter a disseminação do novo coronavírus. A rede municipal de BH continua sem previsão de interrupção. As particulares também seguem abertas, mas algumas mudanças nos hábitos das crianças já são sentidos. Aqui, nada de beijos nem de abraços. Bom dia! Bom dia! Antes da entrada, pais orientam os filhos a se protegerem no meio escolar. Não trocar material escolar, não trocar batom com a coleguinha, nada disso. E cumprimentar só com o cotovelo. E os pais se dividem sobre as medidas que serão tomadas. A gente passar a ter mesmo esse afastamento social, infelizmente, eu acho muito importante tomar essa medida antes que seja tarde. Está todo mundo preocupado, né? Está todo mundo com medo. As minhas vieram hoje morrendo de medo já. Motoristas de vans escolares também estão tomando cuidados com a prevenção. Não manter as janelas fechadas com o ar-condicionado ligado, né? Tá observando também as crianças, aqueles que estão apresentando um pouco de sintomas de gripe, tosses, né? Espirros. Aquele a gente procura orientar o pai para que não envie para a escola. Celso usa vinagre para limpar vidros e bancos. No limpar, você pode observar que tem marca de dedo. E às vezes encosta o rosto. E passa no banco também. Isso aqui é vinagre com álcool. Isso eu já faço muito antes do coronavírus. Este colégio, que pertence a uma rede de ensino particular, adotou várias medidas de prevenção. Bebedouros foram interditados. Somente 2, onde se utilizam copos descartáveis, estão em uso. Na sala de aula, álcool gel para os professores. Os alunos também levam nas mochilas. E até aulas ao ar livre foram implantadas. A gente sabe que a educação passa pelo afeto. E nós brasileiros somos muito afetuosos. Então, essa dificuldade a gente encontra, mas a gente consegue sensibilizar os estudantes e os educadores que isso agora tem que ficar suspenso. O governo de Minas decidiu suspender as aulas em toda a rede estadual a partir da próxima quarta-feira, dia 18 de março. A medida vale inicialmente até o dia 22. Esse tempo será utilizado para que novas medidas sejam tomadas na expectativa de contenção, de evitar o avanço da doença no estado. O governador Romeu Zema ainda determinou outras medidas por meio de decreto. Entre elas, servidores que estiveram em locais com alto índice de transmissão comunitária do vírus devem ficar em casa pelo período de 14 dias. Recomenda ainda que o profissional faça trabalho remoto, em casa, se houver condições. Se não for possível,
as faltas serão abonadas. Essa infectologista diz que não há motivo para pânico da população e uma corrida aos hospitais, mas reforça que o Covid-19 é altamente contagioso. Ele pode ser agressivo em algumas determinadas situações, principalmente em idosos e pessoas que têm algum problema de imunidade. Além disso, as pessoas que têm problemas cardíacos, problemas pulmonares, diabetes, hipertensão, essas pessoas também têm mais chance de complicação e de descompensação da sua doença de base. Ela explica que, além dos cuidados com a higiene, é fundamental evitar a exposição dos idosos a ambientes de risco para evitar mortes e a superlotação da rede hospitalar. Essas pessoas que tiverem sintomas leves e estiverem bem, não precisa sair de casa, não precisa procurar o pronto atendimento. No caso de falta de ar, de dificuldade de respirar e febre alta persistente, aí sim essas pessoas devem procurar o atendimento, né, principalmente se forem idosos e tiverem algum problema de saúde associado. A cada momento, mais instituições de ensino do Estado anunciam suspensão das atividades, como, por exemplo, a UFMG, o Cefet, o UniBH, a FUMEC. A lista completa das instituições está no portal UAI. A consciência com relação aos cuidados precisa ser tomada por todos. Os especialistas em saúde já disseram que muitas pessoas vão ter o vírus sem perceber. Vão passar por ele sem saber que tiveram. O risco fica para os nossos idosos e para a população de risco. Neste domingo, eu estive nas ruas, acompanhei o caso de um paciente com sintomas de coronavírus que fugiu do hospital. Jogos sem público e até manifestação com centenas de pessoas na Praça da Liberdade. Olha só. Um homem de 44 anos com suspeita de Covid-19 fugiu deste hospital no bairro Santo Agostinho, região centro-sul da capital. Segundo o boletim de ocorrência, o paciente chegou de uma viagem da Europa no dia 6 deste mês. Ele procurou a unidade de saúde depois de sentir os sintomas da doença, febre, tosse e prostração. Ele foi levado para uma área de isolamento do hospital. Lá ele teria dito aos enfermeiros que sofre de síndrome do pânico. Cortou a pulseira de identificação e fugiu da unidade antes mesmo do resultado do coronavírus. O caso foi notificado ao Ministério da Saúde. A PUC Minas suspendeu as aulas presenciais da universidade até o fim do mês de março. A decisão foi tomada pelo Comitê de Monitoramento do Coronavírus e passa a valer a partir de hoje. A PUC também suspendeu o atendimento nas clínicas e o acesso ao Museu de Ciências Naturais. Também para evitar a disseminação do coronavírus, os jogos da rodada desse fim de semana foram feitos com os portões fechados, sem a presença do público, segundo orientação da Federação Mineira de Futebol. Apesar do pedido do presidente Jair Bolsonaro para adiar as manifestações previstas para este fim de semana, centenas de pessoas estiveram na Praça da Liberdade, na capital, em um ato pró-governo. Algumas usavam máscaras. Vocês viram aí que os jogos foram sem público no fim de semana, né? Mas uma nova determinação já foi emitida e o Campeonato Mineiro foi suspenso. Mas daqui a pouco o Péricles vai estar conosco para atualizar todos os desdobramentos no esporte por causa do coronavírus. Nós voltamos já já. Estamos de volta e, segundo a meteorologia, terça-feira vai ser de sol no período da manhã aqui na capital, com pancadas de chuva previstas para a tarde e à noite. Mas vamos saber como fica o tempo no resto do estado? Confira a previsão no mapa. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no sul, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e região metropolitana. Nas outras áreas, o céu segue parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Em Belo Horizonte, os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 32 graus. Em Vazante, a temperatura fica entre 18 e 35. Oscila dos 16 aos 36 em Itinga. Ficam entre 17 e 33 em Esmeraldas. E em Teófilo Otoni, mínima de 19 e máxima de 34 graus. Voltando a falar sobre o coronavírus, no centro-oeste do estado, as recomendações do governo foram seguidas por algumas instituições.
Todas as aulas presenciais do Cefet foram paralisadas por tempo indeterminado, o que inclui cursos técnicos de graduação e de pós-graduação. As aulas do Senai e Ensino Médio do SESI também foram suspensas até 31 de março como medida de proteção ao coronavírus. Em Divinópolis, alguns alunos foram pegos de surpresa com a notícia e tiveram que voltar para casa. Por enquanto, as aulas do ensino fundamental do SESI estão mantidas. Pela baixa idade dos estudantes, o SESI liberou um tempo maior para que os pais possam se organizar. Porém, os responsáveis devem ficar atentos porque as mudanças na grade escolar podem acontecer a qualquer momento diante da necessidade de prevenção contra o coronavírus. Realmente tem que estar fechado, né? Porque a gente fica muito junto e pode ser muito perigoso, né, pra gente. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública proibiu as visitas íntimas nos presídios de Minas. As visitas de idosos, entidades religiosas e ONGs também foram suspensas. Só será permitida uma visita por preso. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também suspendeu os prazos dos processos físicos para evitar a propagação do vírus. A medida vale até 27 de março. Nas ruas, a população está com medo. Cada tempo que passa uma doença diferente que aparece, a gente preocupa. Na loja que eu trabalho, né, a gente está passando muito álcool em gel na mão. E assim, uma preocupação bastante. Claro que não deixa de preocupar, né? Mas eu tenho me precavido, lavado mais as mãos, ter mais um cuidado ao dar descarga com a tampa fechada do banheiro e outros cuidados mais, evitar aglomerações, né? O que eu posso fazer, pelo que eu estou lendo, estudando, eu tenho feito. E eu acho que isso é muito válido. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre coronavírus e esporte. É já já. Segunda-feira é certo, tem esporte, tem Péricles de Souza. Isso. Boa noite, Péricles, bem-vindo. Boa noite. Mas e aí, como é que fica o esporte com essa situação toda do coronavírus? Pois é, Carol. Muitas segundas eu estou aqui e a partir de agora a gente vai dar uma maneirada, porque tem muita coisa suspensa. Ó, campeonato aquático, tênis e tudo mais. E atenção, roda aí, Milton. Todos os campeonatos da CBF, a Federação Mineira também parou o Campeonato Mineiro. A Liga dos Campeões da Europa, a Premier League, Comebol, CONCACAF, Federação Brasileira de Vôlei suspendeu por 15 dias as disputas na Superliga Masculina e Feminina, futsal, enfim. Todo mundo unido no combate ao coronavírus. Mas antes dessa paradinha no futebol, teve jogo fim de semana, mas com o portão fechado, né? Teve, o Atlético jogou no sábado, isso mesmo. Olha só, o Galo, partida em Nova Lima, estreou o novo treinador e a torcida não pôde ver. É para tentar expulsar, sabe que é o coronavírus de campo também, né? O Galo venceu por 3-1. O jogo foi no sábado, como eu disse. Pois é, Péricles, e o Cruzeiro? Tá numa maré, né? Nossa, nem me fale. Pois é, o Cruzeiro com jogo no Independência. E olha aí, ó, olha só. Tudo começou conforme o combinado, né? Estádio vazio, os jogadores até entraram com uma faixa indicando o site, né? Saúde.gov.br, coronavírus. Sabe para quê? Para as pessoas se informarem sobre a proteção e também dando lá o telefone Disque Denúncia. Disque Denúncia não, Disque Saúde. Tá e certo. Em campo, lá pegou pro lado celeste aí, ó. Esse gol de Vitor Hugo definiu a vitória. E aí o Cruzeiro só viu a crise aumentar. Maré feia essa aí, viu? E depois disso, o Adilson saiu mesmo. Olha só. O Adilson foi demitido a semana passada e voltou, foi demitido agora. Não tem jeito não, agora ele saiu mesmo, né? E olha só, Carol, ele saiu atirando para tudo quanto é lado, sabe? Tá difícil, hein? Perdeu aí para o Coimbra, estreante, time que estava na zona do rebaixamento, sem estrelas e com um orçamento baixíssimo. O que o Adilson fez? Trocou 7 jogadores, ele tentou, arriscou tudo, né? Que era o jogo da vida dele, né? Era ganhar e continuar no Cruzeiro, perdeu. Vitor Moreira passou o dia na sede, hoje tem informações de lá pra gente. Atualiza aí, filho. Oi, Péricles, oi, Carol. O técnico Adilson Batista foi demitido após mais uma derrota à frente do Cruzeiro e saiu atirando para todos os lados na coletiva, sobrou até para a imprensa. Quem também foi demitido foi o diretor de futebol, Ocimar Bolicenho, e hoje o Conselho Gestor passou o dia reunido para definir quem vai ser o diretor de futebol, quem também vai ser o novo comandante. Vai aproveitar essa folga e essa pausa dos campeonatos devido ao Covid-19, o coronavírus. Hoje também o Conselho Gestor soltou uma carta aberta, Péricles e Carol, falando para o torcedor, dizendo que vai ter mudanças no departamento de futebol e também em outras áreas, mas sem loucuras financeiras. O clube passa por uma situação financeira muito difícil.
Quanto ao futebol, que também foi afetado pelo coronavírus, o clube vai treinar normalmente só as categorias profissionais, viu? Só o time profissional, as categorias de base, totalmente suspensas as atividades. E aí as informações virão da assessoria de comunicação, porque lá dentro não pode entrar nem convidados, muito menos a imprensa. Todo mundo com medo aí de propagar esse vírus que assusta todo mundo. Tá falado? Um abraço para você, Carol, um abraço para você, Pérez, até mais. Abraço de longe, viu, Vitor? E o América, Péricles? O América vai muito bem, obrigado. Líder invicto, foi lá em Patrocínio e com esse gol aí do Léo Passos, 19 minutos do primeiro tempo, fechou. Tá tranquilo, já está classificado para a próxima fase do Mineiro. Segue invicto, né? Segue invicto. E vai jogar quando? Quando o campeonato voltar. Pois é. Tá bom, é isso aí. Fechamos por hoje. Fechamos, Péricles. Muito obrigada pelas informações. Vamos seguir fazendo a nossa parte para combater o coronavírus. Aqui, ó. A gente vai alternar aí na apresentação, né? Vamos sim. Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, boa noite. Tchau.